Olá, boa noite. Boa noite. Vamos aproveitar e chamar outras mães para participar dessa live. E olha que é live surpresa, hein? Não avisei ninguém. Ai, que bom vocês entrando, ótimo. E eu tenho um tema aqui muito importante. Obrigada, filho. Muito importante pra gente conversar hoje, que é: qual momento vai virar a chavinha e o meu filho vai falar? Vamos descobrir. Boa noite, Regiane. Vamos aproveitar, compartilha com outras mães de grupo de escola, que agora já devem estar de férias, grupo do prédio, da família, porque todo mundo precisa saber dessa informação que eu vou falar daqui pra vocês. Deixa eu só escrever aqui para poder, para quem entrar, saber do tema. Qual momento vira a chavinha? Alguém já pensou nisso, né? Aproveita e me conta, né? Boa noite. Ai, que bom ter vocês aqui, gente, numa sexta-feira à noite. Boa noite. Eu tô aqui, deixa eu fixar. Aí, agora eu consegui. Qual momento vira a chavinha para o meu filho destravar a fala? Boa noite, Daiane, Edilene. Boa noite, algumas carinhas conhecidas. Regiane já tinha falado. Maravilha. Alguém já pensou nisso? Olha, eu acho que eu não vou fazer nada, porque meu filho tem preguiça e em algum momento vai virar essa chavinha e ele vai começar a falar. Quem aí já pensou nisso? Me conta. Vamos aproveitar. Quem aí já pensou? Boa noite, Vanessa. Quem aí já pensou que em algum momento ia acordar e que a criança ia estar falando? Saudades da mentoria! Estamos aí com uma turma. Ontem mesmo teve aula da turma que está em andamento. Que delícia, né? Então, vou aproveitar e me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Camila Cosca, sou fonoaudióloga infantil. E aqui eu te mostro que é possível você destravar a fala do seu filho em apenas 30 dias. E aqui temos a Vanessa, que está aqui para nos contar também como que foi com ela. E o que eu venho te mostrar aqui hoje? Hoje eu quero te mostrar uma frase que é muito comum, mas muito comum da gente pensar, né? Ah, não, eu não vou deixar tudo esperar, não vou fazer nada agora, porque o meu filho vai destravar a fala. Mas sabe o que essas mães do programa Filho que Fala estão percebendo? Que esse momento, essa chavinha, ela não virou sem nenhuma ajuda especializada. Ou sem você levar o seu filho para fono, ou sem você entrar no programa Filho que Fala. Essa chavinha não virou. E por que será que ela não virou, já que seu filho não estava falando? Você esperava que ele falasse. Todo mundo diz isso, né? E você ficou ali esperando. Por que será que não virou essa chavinha e não destravou a fala do seu filho? Você sabe me contar? Vamos lá, mãe, participem. Eu adoro quando vocês participam. Qual será que é o momento, né? Por que não virou? O que será que aconteceu? O que tem de errado? Se todo mundo fala isso, será que dá certo para algumas crianças? Ou será que, na verdade, todo mundo fala e nunca dá certo para nenhuma criança? As pessoas aqui não contam, né? O que será que vocês sabem sobre isso? Então, na verdade, a chavinha, ela não vira da noite pro dia, né? Não é que assim, o nosso filho, sem você fazer nada, ele vai começar a falar. Por que não acontece isso? Porque a fala é uma construção. Então, hoje mesmo eu respondi isso para uma seguidora que queria saber, falou assim, me fala, o que eu faço? Me dá uma dica.
me fala uma manobra, né? Ela falou, para eu poder já conseguir destravar a fala do meu filho. Mas a fala é uma construção, é um passo a passo, que dentro do programa Filho que Fala, vocês conseguem entender isso e usar de uma forma, todas as orientações que eu dou dentro do contexto, com os estímulos adequados. Aí, Vanessa, ele não vai falar sem os estímulos adequados, sem a gente ter a certeza que seu filho está escutando, que ele está recebendo a estimulação correta. Porque às vezes o que nós estamos tentando ensinar não é o que a criança precisa saber, e seu filho nem aprende, né? Aí quando a criança ela não aprende, não é porque ela não tem capacidade de aprender. Não é sobre a criança, é sobre você. Sobre você que não está brincando do jeito que a criança precisa ter essa brincadeira. Sobre você que não conseguiu se igualar à criança, fazer parceria, entrar nessa brincadeira. Hoje mesmo a Vanessa estava falando da mentoria, e dessa turma eu recebi hoje mesmo um vídeo que eu falei pra mãe, falei assim, olha, receba com amor as palavras que eu vou te falar, mas isso aqui não tem nenhuma interação com o seu filho, tem zero interação. Por quê? Porque tava a criança com a mãe, a criança brincando e a mãe ao lado vendo o que a criança estava fazendo e perguntando, que cor é esse daqui, essa caixa? Então tem zero interação. Será que isso está acontecendo com você também? E daí você fica, meu filho não fala, não fala. E realmente, ele não fala, mas não falar é uma consequência. Uma consequência do quê? Dele não ter o estímulo correto, de você nem saber o que é que você tem que fazer, né? E a Vanessa que tá aqui pode nos dizer, às vezes a gente acha que sabe, mas quando entra no programa Filho que Fala, você vai ver que é diferente. Não é aquilo que você estava tentando ensinar para ele, as vogais, os números, que vai fazer o seu filho falar nesse momento, porque isso não é importante para o seu filho agora. O seu filho que tem 2 anos e não fala, saber letras não vai ser importante para ele agora. Vai ser depois, porque agora ele precisa saber se comunicar, sem contato visual. E essa turma em específico, que não é a turma da Vanessa, é uma turma que veio depois da Vanessa, todo mundo achava que as crianças tinham contato visual. Eu falei, então me manda os vídeos, porque eu quero analisar. O que elas descobriram que as crianças, né? Elas descobriram não, né? Eu contei pra elas e elas daí conseguiram perceber que as crianças não tinham contato visual. E quando o meu filho não tem contato visual, ele não consegue saber o que eu estou fazendo com a boca. Se o seu filho tá brincando assim, com a cabecinha para baixo toda hora, e ele não te olha para aquilo que você está falando, para aquilo que você está brincando com ele, ele não tem como aprender. Porque ele não tem como pegar aquilo que você está ensinando. Ele não está te olhando, então ele não sabe o que você está fazendo. E você se engana quando você acha que não. Então se é para ele olhar para mim, tá bom. João, olha para mim. Olha pra mim que eu vou fazer aqui. Olha e fala. Mas também não é assim. Porque a criança, ela vai começar a te ignorar. Quanto mais você fica chamando para dar para ela um comando, essa criança ela não olha mais para você. Ela vai começar a ignorar toda vez que você chama ela. E daí você vai entrar naquela outra questão. Procurar lá no Google, o meu filho não olha quando eu chamo. É autismo. Por quê? Porque isso é sim um dos sinais do autismo. Mas será que o seu filho realmente, ele não olha porque ele tem um transtorno do neurodesenvolvimento? Ou será que o seu filho não olha porque você está testando ele toda hora? Filho, João, olha pra mim. E agora pede alguma coisa para ele fazer. E aí a criança realmente ela não vai querer olhar para você. Então, qual é o momento que vira a chavinha para destravar a fala? É o momento que você, mãe, você tem a certeza, você entendeu que nada vai acontecer sem você dar o próximo passo. Igual a Vanessa deu, olha que ela falando, o programa é perfeito. E é perfeito mesmo. E eu não tô dizendo aqui pra vocês, porque tá aberta, as inscrições, não tem nada aberto não. É só pra vocês saberem do que vocês têm que fazer.
para que vocês possam reconhecer como o seu filho está hoje e onde ele precisa chegar. Quando você reconhece e você sabe que você precisa dar o próximo passo, quem ganha não vai ser eu, vai ser você e o seu filho. Então é você quem vai conseguir. É você quem vai conseguir escutar o tão sonhado mamãe. É você quem vai conseguir também conversar com o seu filho e que ele vai ser entendido na escola. E isso só vai acontecer quando você entender e quando você der esse passo, sabendo que o seu filho precisa de você. Muitas mães do programa, o que acontece? Elas começaram a perceber que mesmo quando a criança fazia fono e elas não estavam dentro do programa, elas não evoluíam tanto. E as mães começaram a receber elogios da criança. A fono falou assim, nossa, como evoluiu, o que você está fazendo? E as mães estão contando, estou fazendo o programa Filho que Fala. Mães de crianças autistas e que desenvolveram e conseguiram evoluir na fala. Crianças que não falavam palavras e começaram a falar. Então, isso é o que você pode conseguir para o seu filho também. Então, antes de tudo isso, pra gente querer virar a chavinha e destravar a fala, eu preciso saber o que a criança precisa para falar. O que o meu filho precisa para que ele possa desenvolver a fala? Será que é só falar? Não. A gente começa a perceber que a criança... Eu vou responder as perguntas por último, tá bom? Tô vendo que tem perguntas aqui. Eu vou responder por último, tá? Tem criança... Então, o que a criança precisa para falar? A gente acha que, não, meu filho não tem nada... Meu filho é super esperto, é inteligente, mas ele só não fala. Daí o que a gente percebe quando faz esse mapeamento da criança? Só não fala quer dizer muita coisa. Quando a gente pega todo o checklist que eu preparei para vocês, você começa a perceber que seu filho não tem contato visual. O que é ter contato visual? Seu filho ficar olhando para você numa brincadeira e permanecer por 10 segundos ou mais. E muitas crianças não conseguem, então a gente aumenta esse contato visual para que ele possa sim começar a aprender. Ele não tem imitação, não tem gestos, e sem essa base, o que é essa parte que eu estou falando, Contato visual, gesto, imitação. É o alicerce para o seu filho desenvolver a fala. Sem essa base, sem esse alicerce, a criança não evolui. Por que ela não evolui? Porque ela não vê o que você está fazendo. Ela não imita o gesto, que é a parte mais fácil para imitar. E se ela não imita o gesto, ela não tem como imitar a fala. Então, muitas crianças não têm essa base, esse alicerce estabelecido, para que daí a gente possa conseguir desenvolver a fala. A outra questão e habilidade que a criança precisa ter é escutar. Porque às vezes a gente fala assim, não, meu filho escuta tudo. Mas na verdade a criança tá sempre com gripe, com catarro no nariz. E isso pode sim prejudicar da criança escutar. A criança pode estar escutando menos do que ela poderia. E isso também vai impactar. Não quer dizer que seu filho não precisa de tratamento, que você não precisa aprender o que ele para estimular a fala dele, que ele não precisa fazer fono. Não estou dizendo nada disso, mas eu estou dizendo que se você tem a audição perfeita, você consegue mais rapidamente saber todos esses sinais de cada som da fala e você vai conseguir repetir e imitar com mais facilidade. Então é esse passo também. A segunda habilidade que a criança precisa é ter um modelo. Então, qual é o modelo? Quem é que na sua casa está dando o modelo para o seu filho poder aprender a falar? E daí, sabe que eu escuto muito? Não, meu filho brinca sozinho. Mas brincar sozinho, ele não tem como. Ele não tem como destravar a fala. Por quê? Porque brincar sozinho é de acordo com aquilo que ele sabe. E o que ele sabe nesse momento? Ele não tem a fala.
Se ele não tem a fala, como que ele vai construir essa brincadeira? Como que ele vai imaginar? Porque só imagina e só constrói uma brincadeira quem tem a fala. Só consegue imaginar quem fala. Por isso que a fala é o principal, até para o nosso intelecto. Se eu não falo, eu não imagino, eu não consigo construir, eu não tenho criatividade. Então tem toda uma ordem de aprendizagem para a criança poder transmitir para a gente o conhecimento e as ideias dela. Quem aí acha que é muito difícil de brincar com o filho? Me conta. Quem aí acha que é difícil brincar com a criança? Ou que a criança não entra na brincadeira, a criança só joga o brinquedo? Quem aí já passou por isso? Quem já passou por isso de não conseguir brincar com o filho? Que acha que é difícil brincar com o filho? Será que alguma de vocês já teve essa dificuldade de brincar com o filho? A criança, você tá brincando e a criança joga o brinquedo no chão. Na hora que você acha que vai dar certo a brincadeira, a criança joga o brinquedo no chão. É isso mesmo, Juliana. Meu filho teve a fase de só jogar o brinquedo no chão. A Cida, eu. E por quê? A gente precisa dar para a criança todo esse direcionamento. Como que é o direcionamento? É você entrar nessa brincadeira da criança e dar o modelo. Porque a partir do momento que você deixa o seu filho brincando sozinho, ele não tem como aprender. Então, às vezes, o que a gente fala pra criança? Não joga o brinquedo. Se você jogar, eu vou guardar. E aí, o que faz? Você não contou e você não mostrou para o seu filho como é que ele precisa fazer. Você só disse o que ele não pode fazer. Mas vamos voltar lá. A criança ela ainda não sabe o que ela tem que fazer. Se eu só digo não, a criança ficou novamente sem saber o que ela tem que fazer. Fica brava e joga os brinquedos. Meu filho se irrita com muita facilidade na brincadeira. Juliana, daí você precisa sentar com ele e dar para ele o modelo. O que é dar o modelo? Você brincar com ele, mas em pé de igualdade, com parceria, do jeito que a criança brinca mesmo, né? É assim que a criança passa a aprender, exatamente do jeitinho que a criança brinca. E a outra habilidade que a criança precisa é ter a vontade de se comunicar. Porque às vezes a criança, na verdade, ela nem tem essa vontade de se comunicar. A criança vai lá, ela pega tudo, ela faz tudo sozinha, ela arrasta a cadeira. E a gente fala assim, não, meu filho ele não fala porque ele é muito independente. Mas na verdade, a criança independente, nessa idade de 2, 3 anos, o que é? É uma criança que não entendeu qual é a função da fala para ela conseguir se comunicar, para ela conseguir o que ela quer. Então é uma criança que não entendeu para que serve a fala. Ela não conseguiu entender esse processo dessa comunicação. E olha só a Cida falando, 4 anos se irrita facilmente. Por quê? Porque tem várias possibilidades, né? Pode ser uma criança com excesso de telas e essa criança com excesso de telas, ela quer tudo imediatamente. E quando ela quer imediatamente o brincar, não vai acontecer isso, porque ela tem que construir o brinquedo cai, e ela não consegue achar uma forma de resolver esse problema, entre aspas, né? Porque para a criança é um problema dela conseguir construir uma torre e não cair, dela conseguir construir uma pista e o carrinho andar dentro dessa pista. E isso é um problema que nós precisamos ajudar a criança a resolver. Como? Montando para ela? Não. É dando para a criança o direcionamento que ela precisa para que ela possa conseguir aprender. A partir do momento que eu dou para a criança todo o caminho, juntamente, né? Mas dando o caminho, mas fazendo a criança pensar. Dando o caminho, mas fazendo a criança ter a intenção dele querer mais.
Então é de uma forma que a criança vai querer mais. Vocês vão ver que ela depois não desgrudam de você porque eles querem mais, eles gostam dessa brincadeira. E receber também a estimulação correta. Eu recebo, igual eu tava falando pra vocês do grupo de mentoria, o que eu recebo? Muitos vídeos de interação que pra gente parece que está ótimo. Parece, olha, eu tô brincando com meu filho, brinco todo dia. Tem inclusive várias avós que às vezes mandam, olha, eu tô brincando aqui. Na hora que eu vejo, a avó tá mostrando só o vídeo no celular pra criança. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma interação. O que é uma interação? Uma troca. Então, é uma vez minha, uma vez sua. É o brincar juntos. E o que não é brincar juntos? É eu ficar perguntando, que cor é essa? Que letra é essa? Que número é esse? Como faz o au-au? Quem aí se identifica com essa brincadeira? Me conta aí. Quem se identifica com essa brincadeira e a gente quer que a criança esteja dentro dessa brincadeira? Na brincadeira que a gente fica perguntando muito pra criança. Quem que se identifica? Eu, né? A Dayana se identifica. Ah, olha que bom, Juliana, o avô que participa, ótimo. Se participa é melhor ainda. Perfeito. Adorei. Você sabe que essa semana mesmo uma mãe também falou assim, olha, eu tô brincando certo, mas o meu marido... Mas aí a gente permite, né? Vamos permitir ele brincar também do jeito dele, porque a gente já garante um momento de brincadeira que a criança vai ter sucesso. A Cida também. Então, essa brincadeira não faz a criança aprender. Mas você mesma, Cida, tinha me falado, faz a criança que ela fique irritada, o seu filho, faz a criança ficar irritada. Ah, você é do programa da Devi. Eu não sei seu nome assim, me conta aí seu nome. E é assim, exatamente isso que faz a criança ficar irritada. Olha, imagina a gente, se a gente não soubesse, na verdade não é se eu não soubesse, é uma realidade. Eu não sei inglês e alguém ficasse aqui do meu lado assim, como fala bom dia em inglês? Como fala boa tarde em inglês? Como fala boa noite? E agora, como é que parte essa comida? Ah, Daniele, maravilha. Então, isso eu iria ficar muito irritada. Porque, na verdade, a criança não sabe. Porque se ela soubesse responder tudo isso, se isso fizesse sentido pra ela, ela já estaria falando. Então, se ela não está falando, é porque ela não sabe. Se ela não sabe, eu não tenho que ficar perguntando, porque o que eu tô fazendo? Expondo a criança toda hora, esfregando na cara dela de que você não sabe mais isso, você não sabe isso também. Olha mais uma coisa que você não sabe. E às vezes a gente acha que isso está ensinando a criança, mas isso está fazendo a criança reconhecer mais vezes aquilo que ela não sabe, mas ela já sabe que ela também tem dificuldades. Então, por isso que a criança fica mais irritada e ela dá um passo para trás. A criança começa a se isolar, porque ela se sente pressionada. E o último item é ter parceria nas brincadeiras. Porque às vezes a gente fala assim, ah, não, eu realmente brinco, eu tenho muita parceria. Mas a gente fala assim, vai lá brincar e já que eu vou. Vai lá brincar e já que eu tô voltando. Vai lá fazer isso e já que eu volto, né? E isso não ajuda a criança a conseguir desenvolver a fala, porque ele, de novo, ele está brincando sozinho, disfarçadamente, né? A gente disse que vai estar ali junto com ele, mas ele está ali disfarçadamente brincando sozinho. Agora, eu vou responder aqui algumas mães. Quem tiver perguntas, pode colocar aqui. Aqui, ó, uma mãe perguntando. Me ensina o passo a passo, né? Como fazer? Me ensina o passo a passo. O passo a passo, para destravar a fala do filho,
É um passo a passo que precisa de total atenção e dedicação sua para o seu filho, daquilo que ele precisa aprender. Mas antes disso, você vai precisar saber o que você vai ensinar para o seu filho. Então você pode estimular a fala do seu filho, destravar a fala do seu filho, usando a rotina. Então você conversa com ele na rotina, você pode cantar música para ele, você pode entender quais são os interesses do seu filho. Igual ontem mesmo, na aula de mentoria ontem, uma mãe falou assim, olha, eu peguei todas as coisas, coloquei pra brincar, peguei massinha e falei pro meu filho fazer minhoca. Mas isso é uma brincadeira ou isso virou uma atividade? Porque a brincadeira mesmo, a brincadeira ela é legal, nós vamos analisar o que a criança quer brincar naquele momento. A gente não chega impondo um monte de coisas. E daí eu falei pra ela, mas isso aí não é uma brincadeira, isso é uma atividade. Parece que a criança tá na escola, vem aqui, vai fazer isso, agora vai fazer isso, terminou. E isso não é tão legal. E o que a criança fez com ela? Saiu correndo dessa brincadeira e deixou ela brincando sozinha. Então, ela conseguiu o objetivo, que era brincar com a criança e fazer a criança aprender na brincadeira? Não conseguiu. Então, com a orientação, daí agora ela vai conseguir, porque assim a gente vai ajustando a cada dia. Peraí que uma mãe tinha falado aqui. A Dayana. O meu filho, com 2 anos, falava algumas palavras. Depois de 2 anos e meio, parou de falar. Não é esperado, Dayana, que pare de falar palavras. Inclusive, é um sinal de alerta. Você vai ter que rever o que mudou na rotina. Mudou alguma coisa na rotina? Ele tem mais tempos de tela? Tinha alguém que ficava com ele que realmente brincava mais do que estão brincando agora? O que mudou? Alguma coisa tem que ter mudado. Se não mudou nada, você vai para uma avaliação com o neuropediatra e venha participar da próxima turma do programa Filho que Fala. Não é esperado. Inclusive, nessa idade, a criança pode falar muitas palavras, mais de 200 palavras, fazer frases, eles começam a contar pequenas histórias. Então, olha a lacuna que o seu filho já tem aberta. E a gente vai precisar preencher. Então, não espere, tá bom? E não é esperado. Eu lembrei que tinha mais uma pergunta. A Rejane, meu filho 2 anos e 10 meses não fala. Rejane, nessa idade a criança já deveria falar muitas palavras, próximo a 1000 palavras. Então, olha só, se ele não fala nada, ele tem muita coisa para aprender. E me conta agora, né? O que tem aí nessa rotina que você acha que pode estar atrapalhando? Ele vai para a escola? Ele fica quanto tempo nas telas? Gente, está lotado de crianças que ficam nas telas por mais de 5 horas por dia. E o que a gente não imaginava, né, pensando aqui como mãe, não como um profissional, era o quanto isso iria atrapalhar na vida das crianças. Atrapalhar o quê? A criança que não fala, a criança que não consegue fazer uma frase, a criança que não aumenta o vocabulário. Por quê? Porque a tela, ela prejudica, ela não ajuda a criança a desenvolver tudo o que ela precisa. Por quê? Porque toda a parte de fala que a criança precisa falar não é tão mecânico quanto só ligar que as telas, não é? É uma parte que a criança precisa desenvolver um pensamento, ela precisa desenvolver conexões, é o cérebro que precisa trabalhar para a criança responder usando a fala. E isso não acontece com a TV, tá bom? Por mais que a gente ache que isso estimule, de verdade isso não acontece. E você precisa tomar uma atitude agora, né? Me fala se é o caso do seu filho ou não. Deixa eu ver aqui. A Dani, agora eu tirei ele. Começou a fazer frase, mas ainda não muito comunicativo, mas repetindo ou brincando. Exemplo, a roda, quando ele está...
Mesmo tendo, né? Mesmo tendo autismo, eles precisam desenvolver, né? Porque o que quer dizer quando a criança ela está dentro do espectro do autismo? Que ela vai precisar de mais sessões, ela vai precisar de mais terapia, ela vai precisar de mais intensidade e frequência, mas é possível que ela aprenda. Vai depender de nós. É por isso que as mães, inclusive mães com filhos autistas, estão no programa Filho que Fala, porque elas querem 24 horas estimular a fala do filho para destravar tudo que for possível. E elas estão conseguindo. Então, só levar na terapia e falar assim, não vai falar porque é autista, não é uma verdade, tá bom? Eles têm possibilidade de falar muito e com muita coerência, sem ser ecolalia e de uma forma muito funcional. Ele já tá falado algumas coisas, muito bom. A Denise, o meu tem 1 ano e 6 meses e não fala. Denise, nessa idade também não é esperado que a criança não fale. Inclusive, nessa idade é uma parte muito importante, porque a criança, ela demonstra que ela quer se comunicar. Essa criança, ela tem intenção de se comunicar. Ela demonstra que ela quer, ela te chama para mostrar, ela tem interesse em saber o nome daquilo que ela ainda não conhece. E eu fico realmente preocupada quando a criança ela não demonstra essa vontade. E daí você vai ver se esse é o caso do seu filho. Mesmo assim, mesmo que ele demonstre essa vontade, ele já está atrasado, né? Já tem aí um atraso. Me conta se você já fez alguma coisa para ajudar seu filho nessa parte. Rejane, o Anthony estuda em período integral, não fica muito nas telas, fala algumas palavras e pedir algo. As pessoas não. Então, o que você vai fazer, Rejane? Precisa curso, ele já foi no neuropediatra? No neuropediatra e depois você vem pro programa Filho que Fala. Precisa entender por que ele não desenvolveu até nesse momento. Porque se ele tá na escola, ótimo, não fica nas telas, vamos precisar investigar, tá bom? Eu não sei se você já investigou, se ele faz tratamento ou não. Filho que já fala palavras, ele tem mais chances de falar? Sim. Se ele já tem algumas palavras, a nossa é muito mais fácil, né? A gente só precisa aumentar o vocabulário. Agora, se ele não fala, a gente já tá um passo para trás. Então, por isso que muitas vezes quem não fala, o que vai aparecer primeiro? Os gestos, a imitação, contato visual. Porque tem tantas lacunas abertas que a gente tem que voltar preenchendo tudo. A gente não vai conseguir fazer a criança falar sem antes preencher tudo que está em aberto, que precisa, que são fundamentais para a criança poder falar. A Juliana, o ruim é das creches públicas do Rio, a falta de auxiliares em sala, eles colocam TV na sala. É sério, Juliana? Nossa, eu não acredito isso. Não é que eu não acredito em você, tá bom? Eu tô realmente assustada. Eles colocam sem auxiliar. Pensam, 10 crianças, vamos pensar em 10 crianças, mas deve ter mais. 10 crianças pequenas com uma professora sem auxiliar. A criança quer fazer xixi ou trocar fralda, como faz? Nossa! E poderiam criar uma lei para isso não acontecer. Poderia mesmo. Eu não... E pensar, né, gente, não criticando, tá bom? Nenhum professor, porque eles estão fazendo ali o melhor possível, né, para eles, mas deveria ter, sim, ali uma auxiliar. Mas, muitas vezes, ainda é colocado a TV como uma forma de achando que está ajudando, né? As pessoas precisam acreditar que as telas não ajudam, elas prejudicam. Elas prejudicam muito. As crianças podem ficar viciadas. Viciadas como se fosse realmente uma droga, né? Então, isso praticamente é um crime, né? A criança que está sendo exposta, a criança que a gente deveria proteger e não deixar a exposição de um vício,
e a criança está sendo incluída nesse vício. Meu Deus! A Denise, demonstrar pouco apontando. Estímulo falando o nome dos objetos. Denise, tá bom, né, dessa forma, desde que os objetos que você esteja falando nomes sejam objetos que ele demonstra interesse, tá bom? A Cida, tirei das telas faz alguns meses, brinco com ele e envolve nas minhas tarefas. Ai, que bom! Ajudou muito na comunicação, exatamente, isso é sensacional. Sim, verdade, eu acredito em você, é que eu fiquei chocada mesmo. Acredito. Meu filho teve aumento de palavras, somente de palavras soltas, ele tem ecolalia. Ele pode vir ter fala funcional? Sim, com certeza. Você agora tem que trabalhar essa ecolalia. Por exemplo, seu filho fala Dino, Dino, Dino e não tem Dino. E você vai dizer pra ele. Você tem que contextualizar. O que é uma ecolalia? Uma fala sem contexto. E você vai contextualizar. Aqui não tem Dino. Você quer brincar de Dino? Vamos! Daí você pega o Dino para contextualizar. Ou você fala aqui, não tem Dino, agora estamos brincando de carro. E daí você vai direcionando essa brincadeira pro carro. Eu tenho um paciente que gosta de números. Então ele fica olhando o número do ar-condicionado. Então ele fala assim, 25. Eu falo, sim, ali no ar está a temperatura, tá lá mesmo, 25. Mas a gente não está brincando de números agora. Agora a gente está brincando aqui. Ele traz de novo a atenção dele, tá bom? Deixa eu ver, Denise. Só diz a palavra abre, abre. Mas se ele já tem uma palavra, agora você precisa aumentar para as outras palavras. Vai sempre dentro do contexto. Você vai nomear, você vai narrar. E é uma construção, né? Lembrando que a gente precisa fazer várias vezes. É uma repetição todos os dias, de diferentes formas, para que ele possa aprender. A Leonara, doutora, meu filho tem 2 anos e 7 meses, ele tem curiosidade, faz perguntas. Porém, às vezes, ele engole o final da palavra. Exemplo, mamãe, eu te a. Daí você repete a palavra correta. Mamãe, eu te amo. Bem articulado. Você repete bem articulado tudo que ele falar, tá bom? E tudo que ele falar, que ele come o final, tá bom? Juliana, na creche do meu filho eu já vi crianças tendo crise de choro e desespero por não poder usar o celular. Uma criança de 3 anos. E isso é real. Isso é real, Juliana. Isso acontece mesmo. E justamente pelo vício que eu falei. Isso é muito real. E é triste, né? A Denise, não sei como estimular direito, não. O meu só fica em casa. E a família só de adultos. Denise, venha para o programa Filho que Fala. E lá tem para vocês brincadeiras, tem atividades, tem muitas coisas. Precisa para estimular a fala do seu filho, você vai ter. E por que precisa? Porque não é qualquer brincadeira que vai dar certo pro seu filho. A gente precisa saber qual é a idade do seu filho, qual é a idade na comunicação dele e qual é a brincadeira que faz sentido para ele hoje. Porque vai que eu falo pra você assim, não ensina cores pro seu filho. E quando você vai ver a idade de comunicação, ele tem uma idade de comunicação de 3 anos, ele já precisa saber as cores. Então, tudo isso precisa entender qual é essa idade de comunicação. E a gente faz esse mapeamento lá dentro do programa. Deixa eu ver se tem mais. A Laísa, tenho trigêmeos, meninos com 2 anos, mas não estão falando. Fomos encaminhados para a fono que pediu para tirar o bico. Eles entendem tudo, mas não falam nada.
Laísa, esse bico é chupeta ou é mamadeira? Porque só isso não vai resolver, tá? Então tem que ter todo... Não é só isso. Ai, não, porque é a chupeta. Ai, não, porque é a mamadeira. Tem que colocar as regras, mas precisa também incluir a forma de estimulação correta, tá? Juliana, meu filho já fez freio lingual com 11 meses. Hoje, com 2 anos, ele tem dificuldade de falar tudo que tem a letra O. Como posso? Esse não tem a ver com o frênulo, tá? O frênulo tem a ver com as palavras que tem que subir a língua, assim, ó, lá no céu da boca. E com O, você vai sempre repetir a palavra correta. Ovo. Então, você vai sempre falar, então vai fazer ovo? Vem, filho, vamos fazer ovo. Ovo. Quem quer comer ovo? Sempre bem articulado, com muita entonação. A Dani fala palavras, mas não se comunica. Usava telas demais. Agora eu tirei as telas, frases só brincando. Mas fala pouco. Venha também, Dani, para o programa Filho que Fala. Para quem quiser entrar no programa Filho que Fala, tem que entrar na lista de espera, porque na última turma esgotaram as vagas. Então, se você entrar na lista de espera, você vai ser avisado com mais antecedência de quando iniciar, todas as inscrições, para você conhecer todo o programa. Meu filho tem 4 anos, autista, não quer deixar a... Eu não sei o que é, a chupeta? A Laísa, o que você me indica para destravar a fala do trio? Eu indico que você venha para o programa Filho que Fala. Sabe por quê, Laísa? Você vai ter que reconhecer qual é o momento de comunicação de cada um deles. Tem sempre um que é mais desenvolvido. Mas esse não pode tomar a atenção toda da conversa. Você vai ter que ter momentos separados com cada um, né? Você vai ter que se revezar aí com a sua rede de apoio para que você possa estimular os 3 juntos e também os 3 separadamente. Essa, além de, já é também aí um caminho para você, já é uma orientação. Depois disso, você tem que colocar rotina, você tem que ter hábitos e você tem que saber o que você vai ensinar. Então, lá no programa, eu vou entender qual que é a idade do seu filho, qual que é a idade de comunicação que a gente vai fazer pelo checklist. E daí eu vou te recomendar e tem toda uma tabela para você poder seguir e assistir às aulas que são adequadas para o seu trio, que não vai ser para o seu trio, tá bom? Você vai ver que cada um tem uma característica diferente e vai ter uma habilidade diferente. A gente não pode colocar todos no mesmo saco. De nada, Leonara. Minha rede de apoio sou eu e o pai. Ótimo, porque daí, o que eu gosto? O pai vem assistir as aulas juntos para que vocês depois possam se revezar. Só vai abrir a próxima turma em janeiro, mas você vai lá no link da bio, porque no link da bio já tem a lista de espera. Você pode preencher, já deixar o seu nome lá. Mães, muito obrigada pela atenção de vocês. A nossa live de hoje já chegou no final, mas eu volto aqui toda semana pra gente conversar. E quem ainda ficou com dúvida, manda mensagem lá no direct que eu respondo. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.